Bom, em relação ao contexto agora nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou sobre o déficit recorde nas estatais neste ano, após o Banco Central divulgar um levantamento que apontou um rombo de 6,4 bilhões de reais entre janeiro e novembro deste ano em 13 empresas públicas. Ele contestou o resultado. Segundo Haddad, o déficit bilionário seria resultado de investimentos dessas estatais. O ministro da Fazenda e seus aliados defendem ainda uma mudança na metodologia usada pelo Banco Central para calcular os resultados das empresas. Para eles, a melhor forma de se calcular a saúde econômica dessas estatais seria através da contabilidade empresarial. Diogo da Luz, você que acompanha bastante, a estatal, uma pessoa realmente lúcida, essa fala do Haddad faz algum sentido para você? Não, nenhum sentido. Não é possível que o ministro da Fazenda tenha falado uma coisa dessa, gente. Não é possível. Será que ele não sabe que investimento não entra na conta de receita e despesa? É receita e despesa que vai fazer a determinação de lucro ou prejuízo. Investimento entra em outra conta, em conta de amortização. A amortização pode ser em 4, 5, 10, 20 ou até mais anos. A empresa faz o investimento e ela amortiza. O que quer dizer isso? Cada ano ela lança um pouquinho desse investimento como se fosse despesa. Um pouquinho, porque é justamente quando já está trazendo retorno. Ele sabe disso. A empresa estatal ou não estatal tem a mesma forma de fazer balanço. Investimento não é despesa. Eu não consigo acreditar, eu sei que ele não pensa assim, mas eu não consigo acreditar que ele ache que ele vai enganar os brasileiros falando isso. Ele não pode ter se enganado numa coisa dessas, de forma alguma. Agora, falando de investimento, o único investimento que eu me lembro, que a gente falou no finzinho do ano passado, nessa semana, porque a gente começou o ano nessa quarta-feira, foram os investimentos em relação à publicidade dos Correios, mais de 34 milhões de reais em eventos que realmente não vão surtir nenhum efeito, até investimento na Colômbia de 600 mil reais, sendo que os Correios nem atuam no país, Jess Peixoto. Então, eu acho isso uma incógnita. E nesse começo de ano talvez valha a reflexão, Por que motivos os Correios estão investindo em outros países, os quais eles não operam com o seu dinheiro? Porque não é com dinheiro que nasce de uma árvore, Tem muita gente que acha que dinheiro do governo é que o governo trabalhou e tem. Não, gente, é o seu dinheiro. É o dinheiro que ele tira dos impostos. Qual a lógica do imposto? A lógica do imposto é você paga o imposto para ter um serviço público, para fortalecer o seu país, para ajudar o seu país. O imposto, ele tem esse tipo de carga. Então, quando o nosso imposto está indo para a Colômbia, eu fico um pouco preocupada sobre qual a forma que a gente está, de fato, fazendo política aqui, quais são os interesses nesse tipo de repasse. E aqui nós temos um caso grave do rombo nas estatais, o pior rombo nas estatais da última década, que está acontecendo neste momento, em uma situação de crise já agravada pela alta do dólar, pela nossa economia e a difíceis momentos, vivenciando difíceis momentos, e pelo não corte de gastos. Então, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem e coloca uma lógica que é um exercício não criativo, é um exercício argumentativo, semântico, que é inventar e colocar e responsabilizar algo que no balancete das estatais está em outro setor, ou seja, ele está literalmente querendo vender uma narrativa que facilmente, por qualquer contador ou por qualquer pessoa que queira ler sobre o assunto, é desmontada. O fato é, as estatais deram mais prejuízo. E nesta pesquisa, algumas estatais não estão sendo contabilizadas, como, por exemplo, a Caixa, o Banco do Brasil e a própria Petrobras. Então, assim, o rombo é ainda pior do que a gente está vendo aqui de fato. Isso está muito ligado ao que fizeram neste governo em relação à lei das estatais, porque fizeram ali uma jogada para que determinadas indicações políticas fossem feitas dentro das estatais. Isso gera um prejuízo de credibilidade. Então, assim, o Brasil precisa endereçar a questão das estatais com urgências, porque elas estão dando prejuízo, elas estão tirando atenção e dinheiro de setores como educação e saúde, que são tão necessários para o nosso país. E, no final das contas, quem banca o prejuízo não é qualquer pessoa, é você. Bom, ao longo de todo o ano passado, praticamente, a gente trabalhou aí incansavelmente os 365 dias do ano. E eu não me recordo de realmente investimentos que foram feitos em relação às estatais para melhorar
os serviços prestados por ela. A mais lucrativa é a Petrobras, mas grandes anúncios não foram feitos, como, por exemplo, o novo pré-sal. Tem questões ambientais que barram até mesmo a extração na foz do Amazonas. Tem outras estatais também que não tiveram o mínimo. A gente citou aqui os Correios. Os Correios estão entregando onde não entregavam antes? Você se recorda de alguma notícia em relação a investimento em estatal, Adriano? Não vejo nem, eu só vejo gastança. Eu só vejo realmente o governo usa o poder econômico para sustentação política e a economia paga o preço, né? Esse descontrole público vai se evidenciando, vai cada vez ficando mais evidente pelo despreparo ou até a falta de honestidade daqueles que deveriam comandar setores importantes da economia. Eu acho muito triste a gente ter uma realidade política em que qualquer indicação, seja por critérios pessoais, internos, partidários, tal, faça tanto abalo na vida do cidadão. O Brasil sofre com a indicação de ministros despreparados ou ministros que estão vinculados claramente com outros interesses que não o de melhor produzir. Sujeito para pilotar um avião precisa de habilitação. Para pilotar um carro precisa de habilitação. Tá? Por quê que a gente não tem critérios técnicos, a análise, a escolha de profissionais técnicos em cada área? Por que áreas tão vitais, tão importantes, não têm autonomia? É exatamente para inchar o Estado e usar a população para servir o Estado, quando deveria ser o contrário. Rodolfo. Cara, eu estou sintetizando tudo o que vocês falaram aqui, eu estou de acordo com todos os meus amigos da bancada, mas vale lembrar também que o ministro Haddad, ele não falou isso se baseando apenas nas suas convicções, tá? Porque a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, né? Dweck, ela foi bem contundente no que ela diz que o Banco Central tem uma forma errada de avaliar e fazer esse balanço. Tá? Então, assim, ele foi levado também por essa sugestão de erro nesse balanço, nesse déficit dessa ministra. O que a gente tem que lembrar aqui é que o Brasil, de fato, está uma celeuma total. Nós não sabemos onde está essa visão que o ministro Haddad está trazendo sobre esse déficit do Brasil, que ele disse que não aconteceu. Olha só, cadê as estatais? Quais foram os lucros reais das estatais, tirando a Petrobras? A Petrobras, praticamente, se você não mexe nela, ela trabalha por osmose. É só você deixar ela quieta lá, não interromper, que ela vai fazer o trabalho dela. Mas as outras estatais, por exemplo, a gente citou duas que não entraram aqui, não teve lucro nenhum. Cadê os Correios, por exemplo, que nós noticiamos aqui, que investiu R$600 mil numa feira na Colômbia e não investe aqui em tecnologia ou não aprimora a sua mão de obra aqui. Então, de fato, eu não estou entendendo essa visão, eu vou tentar ler mais sobre esse assunto, porque o Haddad está trazendo uma visão aqui que não é a minha. Bom, o Congresso Nacional, de fato, o Senado, aprovou um recurso de investimentos destinados às estatais, algo em torno de R$1,1 bilhão, a maior parte, claro, para a Petrobras, 700 milhões, e o restante para outras estatais que estão também envolvidas. Mas, de fato, esses investimentos, eles vão ser feitos neste ano. Agora, ao longo de 2024, as notícias que se tem, não há nada relacionado ao investimento que pudesse melhorar os serviços ou até mesmo otimizar para que elas pudessem lucrar mais. Pelo contrário, a gente viu rombos sendo registrados, de contas que se avolumaram ao longo do ano passado, Dias Peixoto. Então, no final do dia, o que a gente olha para essa situação toda das bets nasce, e eu sempre gosto de lembrar, em 2023, no primeiro ano de mandato, o Haddad, ali no final, o ministro da Fazenda, ele teve uma postura em relação à permissividade das bets, ele até deu algumas entrevistas sobre isso. Por quê? Porque ele via a questão arrecadatória, a quantidade de impostos que as bets trariam. Então, ele falou bastante sobre isso, aprovou 2 votações, tanto em Câmara como em Senado, e elas começaram a operar com mais segurança no Brasil, a expandir a publicidade, dentre outras coisas. No ano de 2024, nós vimos esse navio Titanic bater em frente a um iceberg chamado realidade. Por quê? Com a falta, ele deu um período muito grande para transição,
o modelo de entrada, fiscalização, dentre várias outras coisas. Então, esse tempo ali que eles estavam meio que num limbo, sem a regulamentação, eles fizeram o que queriam e o que vocês pudessem imaginar. Ao ponto das informações lá prestadas pelo Banco Central do quanto o brasileiro estava gastando, se é algo assustador. Especialmente também até mesmo programas sociais, como a situação ali do Bolsa Família. E com isso, houve uma comunidade de pessoas dentro do Brasil que começou a denunciar isso. A questão da aposta, a questão de manipulação de resultado, essas bets não têm muitas vezes transparência. E com isso, o que acabou acontecendo? A gente teve ainda mais críticas e dificuldades. A partir disso, o governo tomou já algumas medidas, dentre essas, essa regulamentação efetiva agora para as registradas. Só que o que tem de agravante aqui? Ainda que elas sejam registradas, fraudes, lavagem de dinheiro, situações, até mesmo quando eles colocam algoritmos viciados, que é para a pessoa perder mais, a banca sempre ganha. Então, todas essas situações ainda são problemas em curso. Nós não podemos olhar para o fato que se houve uma restrição e que essas plataformas vão ter que vir para o Brasil e estar dentro do Brasil e pensar, então o problema está resolvido. Porque não é assim. Tem muita notícia aí de brasileiro que estava usando o bet como investimento. Ou seja, a falta de educação financeira nas escolas faz toda a diferença. O fato que a gente não fala sobre dinheiro e investimento faz toda a diferença. E muitas das vezes a permissividade em relação à publicidade desse tipo de benefício, como as bets, que eu sou drasticamente contra, ela acaba agravando cada vez mais a nossa situação. Então, é uma medida que não está sendo bem calculada no todo, mas que tem tido alguns avanços. É importante eles estarem no Brasil mesmo. E isso não sou eu que estou dizendo, é o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive na decisão de bloqueio do X, tratou a questão do representante legal, de outras situações. Então, que o mesmo deve valer para as bets é evidente.